Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais da memória? Quer aprender a evitá-los? Mas só depois da vinheta. Nossa memória é capaz de feitos surpreendentes. E você não precisa assistir um campeonato de memorização para poder ver esses feitos surpreendentes acontecendo. Às vezes, basta você chegar de frente para aquela escolinha onde você estudou há décadas atrás e várias lembranças vão surgindo. Lembranças que você nem imaginava que estavam lá armazenadas. No entanto, apesar disso, quantas vezes você já não lamentou ter esquecido o nome de alguém ou simplesmente não ter se lembrado de uma data importante? As reclamações envolvendo a memória são muito comuns. E nesse vídeo vou falar dos chamados 7 pecados capitais da memória. Esses 7 pecados capitais da memória são transitoriedade, distração, bloqueio, atribuição equivocada, viés pessoal, sugestionabilidade e a persistência. E vamos falar de forma geral de cada um deles e nas próximas aulas desse nosso curso gratuito. Tá gostando? É curso gratuito. Toda semana, no mesmo dia que está aí na tela, no mesmo horário, vamos ter uma aula inédita de memorização aqui no YouTube. E ao longo das próximas aulas, vamos falar com mais detalhes sobre alguns desses pecados envolvendo a memória. O primeiro pecado vai falar de transitoriedade. Aliás, se eu pudesse escolher um desses pecados para ser o mais importante, o mais estudado, seria a transitoriedade. Nossa memória quer esquecer. E faz sentido, né? A gente intuitivamente vai memorizar apenas as coisas que estão associadas ou ao nosso prazer ou a evitar a dor. É fácil lembrar-se que uma tomada dá choque. Também é fácil lembrar-se do telefone daquela paquerinha da academia. Claro que sim, é instintivo lembrar-se dessas coisas. No entanto, lembrar-se de fórmulas matemáticas, lembrar-se da matéria da prova, lembrar-se do aniversário de alguém, lembrar-se dessas coisas não é algo intuitivo, não é algo natural. Para você ter uma ideia, existe a chamada curva do esquecimento, que foi proposta por um pesquisador chamado Ebbinghaus. Essa curva nos dá, por exemplo, um dado bem assustador. Imagina que você está numa sala de aula aprendendo alguma coisa. Nas primeiras 24 horas, você pode se esquecer de 60% a 80% de tudo que estava sendo ensinado na aula. Detalhe, prestando atenção e tudo mais. A nossa memória quer se livrar dessas informações que não estão associadas aos nossos instintos de sobrevivência. Então a transitoriedade é o grande inimigo para o estudante. E vamos ter várias aulas ensinando como lidarmos com essa transitoriedade e como livrarmos dela de uma vez por todas. Segundo pecado da memória é a distração. Muita gente me fala, Alberto, eu tenho uma péssima memória. Apesar dessas pessoas falarem que têm péssima memória, geralmente o problema é outro, é distração. Ela estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, o mecanismo automatizado do cérebro, o chamado sistema 1, acabou fazendo as coisas sem que a pessoa percebesse. Ela chegou na casa do colega, chegou já conversando, pegou o celular, deixou na mesa, deixou no canto. Esse automatismo leva à distração, que é o nosso segundo grande pecado da memória. Na verdade, se você pegar as grandes reclamações das pessoas envolvendo a memória, os problemas em geral ou envolvem transitoriedade ou envolvem distrações. Então, esses 2 pecados da memória, sem dúvida, são os mais relevantes. Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa lista. O próximo pecado é o do bloqueio. Sabe aquela sensação
de que a informação está na ponta da língua? Você tem a sensação que você poderia tocar essa informação, mas ela simplesmente não vem. Dá a impressão, às vezes, que a memória é como se fosse um ursinho bem tímido, né? Aquele ursinho que você vê na floresta, está pertinho da sua mão, você está colocando a mão assim, ó, perto do sovaquinho dele, sabe, para poder carregar o ursinho. Aí ele sai correndo, entra dentro da caverna, aí some lá dentro da caverna, até que você desiste. Não lembra de jeito nenhum. Aí um dia você desiste do ursinho, aí ele simplesmente aparece e pula no seu colo. Esse mecanismo do bloqueio da memória, chamado por alguns de branco, é bem interessante. Porque quanto mais a gente insiste em ter informação, mais afastada a informação vai ficando, vai ficando, vai ficando. Nas próximas aulas, vamos dar algumas dicas de como evitar todo esse branco. Mas enfim, o branco é o nosso terceiro pecado da memória, o bloqueio. O quarto pecado da memória, atribuição equivocada. O que seria isso? Atribuição equivocada é você compartilhar códigos de memória, gatilhos de memória, de experiências diferentes e compor uma nova memória que é meio falsa e meio real. Por exemplo, é comum eu ir num programa de televisão, sei lá, eu estava na Fátima Bernardes. Ah, Alberto, eu te vi num programa esses dias. Foi na Ana Maria Braga, não foi? Essa atribuição equivocada acontece porque essa atribuição equivocada vai acontecer quando as memórias compartilham alguns códigos de memória. Isso acaba levando seu cérebro a construir essa memória de forma a ter componentes reais e componentes inventados. Como tanto o programa da Fátima Bernardes quanto o programa da Ana Maria Braga são de manhã, é natural que a pessoa crie uma memória falsa com alguns elementos reais de que eu tenha ido no programa da Ana Maria Braga. A isso a gente chama de atribuição equivocada da memória. Próximo pecado é o pecado do viés pessoal. Nós distorcemos nossas memórias de acordo com a nossa experiência. Já viu como as pessoas costumam olhar para o passado de uma forma mais romantizada? Ah, naquela época eu era feliz e não sabia. Esse pensamento romantizado acaba surgindo porque a gente distorce nossas memórias o tempo todo. Distorce de acordo com a nossa própria experiência. Nas próximas aulas desse curso gratuito, eu vou falar um pouco mais sobre o processo de reconsolidação da memória. Mas resumindo, nossas memórias são reescritas todos os dias. Então nada mais natural que a gente reescreva essas memórias de uma forma especial, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa vontade. O próximo pecado é o da sugestionabilidade. Pois é, eu sou hipnotista. E um dos problemas do uso da hipnose para regressões é justamente esse: surgimento de memórias falsas. É possível sugestionar as pessoas de que algo tenha acontecido. Essas pessoas começam a criar alguns gatilhos de memória envolvendo o que está sendo dito e acaba criando uma memória totalmente falsa. Inclusive, toda vez que numa regressão surge algum fato muito importante, muito complicado, um abuso sexual, um espancamento, é muito importante ter cautela com esse tipo de informação. E detalhe, memória falsa não surge só em hipnose, não. No nosso dia a dia, a gente vai construir um monte de memória totalmente falsa. Fatos que nunca aconteceram. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha certeza que eu já tinha andado de balão. Na verdade, eu nunca andei de balão, mas eu tinha uma memória falsa porque eu tinha o LP velho, né? LP do Balão Mágico. E na capa desse LP tinha um balão. E como eu ouvia muito esse LP, eu tinha a impressão de que eu já tinha viajado de balão. Teve um caso que ficou bem famoso de uma mulher que viu um psicólogo famoso na televisão e disse: ele que me estuprou. Aí fez a denúncia. Quando fez a denúncia,
foi descoberto que no momento exato em que a mulher supostamente foi estuprada, naquele momento exato, ela estava vendo televisão. E o psicólogo famoso estava ao vivo na televisão. Olha que coisa complicada. A mulher estava lá, sendo estuprada, estava passando na TV um psicólogo famoso. Esse psicólogo famoso falou alguma coisa na televisão e ela associou o estupro com a voz e com o rosto do psicólogo que estava na televisão. E não teve hipnose nem nada. Então, muito cuidado com as memórias falsas. E esse foi nosso 6º pecado da memória, o da sugestionabilidade. E chegamos ao último pecado, o da persistência. A gente fala o tempo todo, né? De melhorar a memória, melhorar a memória. Mas muitas vezes o que queremos é esquecer. Quantas vezes aquela música terrível fica na nossa cabeça? Você ouve, sei lá, o Creu, alguma dessas músicas novas aí, do sertanejo universitário, músicas de axé, músicas de rock, que tem às vezes aquele refrão repetitivo, a gente fica com aquilo na cabeça e não consegue tirar de forma alguma. Aliás, tem até umas técnicas para lidar com isso, que eu vou falar posteriormente. Muitas pessoas não conseguem se livrar dos seus traumas. A gente fala o tempo todo de como melhorar a nossa memória, mas acaba ignorando que um dos maiores desafios do ser humano é conseguir esquecer as suas experiências ruins, esquecer aquilo que ele não quer guardar. Então esses foram os 7 pecados da memória. Você conhecia os pecados capitais da memória? Qual desses pecados com que você mais identifica? Coloque aí no comentário. Tá gostando dessa nova série? Diz aí o que você quer aprender no nosso canal. Deixe seu pedido e até a próxima.